Leonardo da Vinci, revisão, velocidade média, um conteúdo que vocês já estão acostumados, né? Então vai ser bem tranquilo isso aqui. O que que acontece? Vou chamar a atenção de que toda vez que a gente estiver falando de velocidade média, você tem que ter um cuidado muito grande, porque isso aqui não é aquela média aritmética da matemática. Não é a média aritmética da matemática, beleza? Isso aqui é uma média ponderada com o tempo. Eu não sei que é média ponderada, não tem problema. O que eu preciso que você saiba é que toda vez que você vai calcular a velocidade média, você tem que usar esta equação que eu coloquei aí. Essa equação que ensinei para vocês durante as aulas. Essa equação é a única equação que a gente tem para calcular velocidade média. Delta S sobre delta T. Você não pode pegar V1 mais V2 e dividir por 2. V1 mais V2 mais V3 e dividir por 3. V1 mais V2 mais V3 mais V4 e dividir por 4. Isso é média aritmética. E ela não é média aritmética, beleza? Toda vez, delta S sobre delta T. Lembrando que delta S significa o quê? Deslocamento. Lembra? É o deslocamento escalar. E o delta T quer dizer intervalo de tempo. Intervalo de tempo. São sinônimos de variação do espaço, deslocamento, delta S. Intervalo de tempo, variação do tempo, delta T. Beleza? Toda vez que a gente calcula a velocidade média, a gente descobre um valor, e esse valor pode estar em quilômetros por hora, esse valor pode estar em metros por segundo, esse valor pode estar em centímetros por minuto, em milímetros por segundo, em qualquer unidade de medida possível para a velocidade. Acontece que as mais utilizadas vão ser quilômetros por hora, porque ela é usual, quilômetros por hora é usual, porque a gente usa no dia a dia, e metros por segundo, porque está no sistema internacional. Beleza? Para transformar de uma para outra, a gente viu nas aulas que é bem fácil, multiplica por 3,6 de metros por segundo para quilômetros por hora, metros por segundo para quilômetros por hora, e você divide de quilômetros por hora para metros por segundo. Fácil? Como assim difícil? Não, não é difícil não, ó. Calculei a velocidade média, deu 72 quilômetros por hora. A questão não pediu em quilômetros por hora, pediu em metros por segundo. Tem que transformar. Divide por 3,6. Se eu dividir por 3,6, 20 metros por segundo. Só isso, se tiver em metros por segundo, quer transformar para quilômetro por hora. É a mesma coisa, só que você multiplica. 20 metros por segundo, multiplica por 3,6, dá 72. Beleza? Então, essa é a ideia. Muito simples mesmo. Com isso, vamos resolver uma questãozinha e aplicar esse conhecimento aí de velocidade média. Deixa eu voltar aqui para o vermelho. Galerinha, ele diz o seguinte na primeira questão. Inclusive, essa é a questão que está lá no Classroom como atividade. Um carro indo de Vitória para Salvador passa às 13 horas pelo marco 120 quilômetros da BR-101. Então, já anota aí, ó. Ele falou que às 13 horas, está marcando 13 no relógio, e ele está passando pelo 120. Olha, ele viu a plaquinha escrito 120 quilômetros lá na BR-101. E daí, ele passa pelo quilômetro 330 às 18 horas. Então, quando ele olha no relógio e já são 18 horas, ele está passando pelo quilômetro, pela placa que está escrito 330 quilômetros. Beleza? E ele pergunta qual é a velocidade média desse carro. Mas ele não quer a velocidade média de média aritmética, ele quer a nossa velocidade média, ΔS sobre ΔT. Essa velocidade média, ΔS sobre ΔT, que a gente calcula na física, você tem que lembrar que é posição final, opa,
ΔS é posição final menos posição inicial, e ΔT é tempo final menos tempo inicial, né? ΔS, final menos inicial, ΔT, final menos inicial. E ele deu aqui o final e o inicial de todo mundo. Ele deu o 330, que é a posição final, e o 120, que é a posição inicial. Ele deu o tempo final, que era 18, ele deu o tempo inicial, 13. 330 menos 120, 210. 18 menos 13, 5. Beleza? 210 dividido por 5. 200 dividido por 5 é 40, então 210 é 42. Essa é a resposta da questão. Professor, já pode entregar? Facinho, né? Bom, entrega no finalzinho da aula, para não precisar ficar dando alt tab toda hora e prestar atenção, beleza? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá de boa essa questão? Foi moleza? Tá de boa, galerinha? Professor, Sim. Posso seguir? Quem perguntou? se fosse quilômetros por hora para centímetros por minuto, era a mesma coisa de dividir por 3,6? Não, 3,6 só serve para quilômetros por hora e metros por segundo, só para esses dois. Se tiver em centímetros por minuto, outra coisa, aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar o quilômetro, o metro e transformar para centímetro, pegar a hora, o segundo e transformar para minuto, beleza? E aí, quando você dividir, vai sair certinho em centímetros por minuto. Entendi. Obrigado. Imagina. Alguém quer perguntar? Professor, lá no Google Classroom é para botar só 42 km por hora, porque vou de deslocamento também. Oi? É para botar 42 km por hora lá no Google Classroom? É. Aí você coloca lá, ó, o deslocamento foi, por exemplo, 210. Ele andou 210 Professor, km em 5 Valeu. horas. Então, a velocidade é 42, sacou? professor, Ah, eu fui ver lá no Classroom e não tá dando pra poder entregar porque eu não sei se é só no meu, mas tá colocando, tipo, no botão de entregar tá colocando adicionar comentário particular. E eu não tô conseguindo entregar, então eu coloquei no mural. tá, eu vou dar uma olhada lá, tá Tá bom, bom? desculpa. Quando terminar a aula, eu dou uma olhada. Bom, continuando, galerinha. Próxima questão. Ah, pode Eu perguntar. posso resolver esse tipo de questão por uma proporção? Como assim, uma regra de 3, você diz? Isso, uma regra de 3 simples. Uma regra de 3 simples? É tipo Cara, 5 horas sei. 5 horas. Ah, é igual a 210 quilômetros e 1 hora é igual a X. aí você vai descobrir o deslocamento. Você não vai descobrir a velocidade. Então, Né? Se bem que quando você colocar em 1 hora, você vai descobrir que o deslocamento para 1 hora, e aí você automaticamente vai descobrir a velocidade em quilômetros por hora. Mas aí você está descobrindo por hora, então tem que ter um cuidado muito grande. O ideal é usar a equação. Beleza? tá, ok. Beleza. Um automóvel faz o trajeto entre duas cidades em 2 etapas. Na primeira, percorre uma distância de 120 quilômetros em 60 minutos. Na segunda, uma distância de 330 quilômetros em 240 minutos. Aqui, galera, eu quero que vocês tenham muito cuidado, tá? Porque essa questão ela é completamente diferente dessa. Essa primeira questão, a gente teve que utilizar a ideia de ser final menos inicial. A gente usou final menos inicial. Ele passou pelo quilômetro 120 às 13 horas. Ele passou pelo quilômetro 330 às 18 horas. Aqui é diferente na próxima questão. Na próxima questão, ele não passou naquela hora. Ele falou, olha, ele andou 120 quilômetros em 60 minutos. Ele andou 330 quilômetros em 240 minutos. Ele não passou no quilômetro 120 na hora X que está no relógio dele. Então é uma questão diferente. Uma questão diferente
envolve uma solução diferente. Mas vamos lá, vamos anotar e vamos entender o que eu quero dizer com isso. Um automóvel faz o trajeto entre duas cidades, em duas etapas. Na primeira, ele percorre uma distância de 120 quilômetros em 60 minutos. Na segunda, uma distância de 330 quilômetros em 240 minutos. Determine a velocidade média do automóvel. Garinha, tem alguém ligado o microfone junto comigo, deixa eu ver. João Pedro. João Pedro, desliga teu microfone aí. Aí, valeu, meu querido. Então, lá. Deixa eu dividir em duas etapas. A primeira etapa é menor do que a segunda etapa. Então, vou fazer assim, ó. Na primeira etapa, ele falou que ele andou 120 quilômetros. Na segunda etapa, falou que andou 130 quilômetros. De boa? Ele falou que na primeira etapa ele levou 60 minutos. E na segunda etapa ele levou 240 minutos. Galinha, ele perguntou a velocidade média do carro, mas é a velocidade média em todo o percurso. O que é a velocidade média em todo o percurso? É o ΔS total dividido pelo ΔT total. É tudo que ele andou dividido pelo tempo todo que ele levou. Garinha, tudo que ele andou, concorda que é 120 mais 330? Porque ele anda 120, depois ele anda 330? Então, ΔS total é quanto? 120 mais 330, que dá 450. O ΔT total, galera, qual é o tempo todo que ele leva? 60 minutos, 240 minutos, 300 minutos. Então, é só dividir. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ele pediu em quilômetros, e aqui realmente está em quilômetros. Só que ele pediu por hora. Aqui não está em hora. Tem que transformar. Você podia ter transformado antes, que talvez te poupasse um tempinho, que 60 minutos é 1 hora. 120 minutos é 2 horas, 180 minutos é 3 horas, 240 minutos é 4 horas, que é 60 vezes 4. Então, quer dizer que esse ΔT aqui é 5 horas. 1 hora mais 4 horas, 5 horas. Beleza? Como ele pediu o ΔS todo dividido por ΔT todo, o que você tinha que fazer? Você ia ter que pegar o ΔS1 mais o ΔS2, que dá 450. Dividido pelo tempo 1 mais o tempo 2. Ficou assim, 120 mais 330, dividido por 1 hora mais 4 horas. 450, que é o que a gente descobriu aqui, e 5. 450 dividido por 5, 90 quilômetros por hora. Beleza, galerinha? Então, o que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba que a resolução dessa questão é completamente diferente dessa. Eu quero que você perceba que aqui... Professor, por que você somou aqui? Por que você subtraiu aqui? É porque aqui ele passava pelo quilômetro 120 às 13. Ele passava pelo quilômetro 330 às 18. Aqui ele passa pelo quilômetro 120 às 60 minutos? Às 60 minutos, tá lá? A hora no relógio dele às 60 minutos? Não. Levou 60 minutos. Levou para percorrer 120. Ele levou 240 minutos para percorrer 330. Então é diferente o contexto. Nem sempre, galerinha, você vai ter que subtrair uma posição com a outra, ou melhor, 1 quilômetro com o outro. Às vezes o quilômetro é a posição que ele está passando na BR, e às vezes o quilômetro que ele deu já é um ΔS, já é um deslocamento, beleza? Então, quando ele falar percorre, tenha muito cuidado. Quando ele falar percorre, beleza? Porque quando ele fala percorre,
é diferente de quando ele fala que passa pelo quilômetro, passa pelo marco, beleza? Então, muito cuidado, porque isso acaba sendo um peguinha da questão. De boa? Querem perguntar? Fique à vontade. Pode perguntar aí no microfone. Beleza? Galerinha, eu vou passando as atividades, vocês vão fazendo, e aí eu vou tirando dúvida de vocês. Eu não vou vistar as atividades, tá? Mas eu tenho esse momento de tirar dúvida. Então, é necessário que vocês façam essas atividades, porque se vocês não fizerem, o aprendizado de vocês é muito pequeno. É necessário que vocês tentem. O processo de aprendizagem passa pelo fato de que os alunos vão travar em algumas questões. E é quando você trava que você aprende, porque se você não travou, é porque você já sabe. E a ideia é que é justamente isso. É superar aquela dificuldade. Então, travou, bora superar. Beleza? E aí, quando superou, você aprendeu. Então, faça sempre as atividades antes. Depois, quando eu for resolver com vocês, vocês vão tirar suas dúvidas. Por isso que eu estou abrindo nesse momento. Querem inventar? Pergunta. Beleza? Posso seguir ou alguém quer fazer alguma pergunta? De boa? Então, bora seguir. Qualquer coisa, coloque aí no chat que eu estou acompanhando. Se quiser abrir o microfone também, um de cada vez, pedir a palavra, eu também permito. Sintam-se à vontade. Bom, galerinha, o que acontece? Próxima questão diz o seguinte: é uma questão que a gente resolveu, botei na VA, era aquela questão que quase não valia nada, porque era uma questão difícil, então, né, ia dar trabalho, ia levar mais tempo, e eu coloquei essa questãozinha, valia bem pouquinho. Quem não quisesse fazer, não ia perder nada, porque valia um pontinho. Fizemos em sala, tem no livro, tem ela resolvida no livro, então a gente já está meio que acostumado com essa questão. Vou resolver mais uma vez, só para a gente não perder a prática. Um automóvel percorre metade da sua trajetória com velocidade escalar média a 30 km por hora e a outra metade a 70 km por hora. Determine em km por hora a velocidade média do automóvel em toda a trajetória. Ele está nos pedindo a velocidade média total. Qual é a velocidade média? De todo o percurso. O que a gente tem que fazer, galerinha? Nessa situação, a gente vai ter que fazer o seguinte: desenhar, porque isso ajuda a gente a pensar, isso ajuda a gente a raciocinar sobre a questão. Ele falou que é metade, metade. Então, as distâncias do lado direito e esquerdo são iguais. Quer dizer que se ele percorrer x aqui, se ele percorrer x aqui, eita, peraí. Problemas técnicos. Produção, me ajude aí. Apaga esse negócio aí. Tá apagando não, peraí. Pronto. Se ele percorreu distância x aqui, ele percorreu uma distância x aqui também. É ou não é? Metade, metade. Só que na primeira parte do percurso, ele tinha uma velocidade de 30 km por hora. E na segunda parte, ele tinha uma velocidade de 70 km por hora, não é isso? Então, desenhar vai nos ajudar. Porque, veja só, aqui é o quanto ele andou na primeira parte. Aqui é o quanto ele andou na segunda parte. Beleza? Ele pediu a velocidade média total. Eu falei que isso aqui não é média aritmética. Então, se não é média aritmética, você não pode fazer isso aqui. Beleza? Não dá certo. O que a gente vai fazer, então? Bom, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Ele pediu velocidade média total. Velocidade média total a gente acabou de ver na outra questão, que é o deslocamento total dividido pelo tempo total. Ó, a gente acabou de fazer isso. Tá vendo? Delta T total, ou delta S total, é o delta S que ele leva na primeira parte, mais o delta S que ele leva na segunda parte. Soma esses dois e você vai descobrir o total, não é isso? Delta T total é o delta T da primeira parte, mais o delta T da segunda parte. Beleza? Professor, quanto é que é o delta S da primeira parte? X.
Delta S da segunda parte? X também. Então, isso aí vai dar 2x. Beleza. E quanto é que vale o delta T1? Ah, eu não sei. Eu não sei quanto que vale delta T1, porque ele não falou quanto tempo leva na primeira parte, nem na segunda parte. Não sei delta T1 nem delta T2. Se eu não sei, eu vou tentar procurar. Eu quero descobrir quanto tempo ele levou para percorrer essa primeira parte. Bom, vamos isolar. Isola só a primeira parte, galerinha. Se eu quisesse calcular a velocidade média na primeira parte... peraí. Se eu quisesse calcular a velocidade média na primeira parte, é ΔS sobre ΔT. Só que eu não quero calcular a velocidade média, eu quero calcular o tempo. O tempo passa multiplicando e a velocidade passa dividindo. E aí eu consigo isolar o tempo e descobrir o tempo. Quanto é que vale o ΔS1? X. E quanto é que vale a velocidade V1? 30. Então quer dizer que o ΔT1 vale 30. X sobre 30, perdão. E, professor, quanto é que vai valer o ΔT2? Bom, vamos ver. Ele leva um tempo 2 para fazer isso aqui. Vamos isolar a segunda parte. Na segunda parte, a velocidade V2, se eu quisesse calcular, era ΔS2 sobre ΔT2. E se eu quero calcular o ΔT2, eu passo ele multiplicando e a velocidade passa dividindo. E aí fica que ΔT2 é ΔS2 sobre a velocidade V2, igual antes, né? Só que o ΔS2 é x e a velocidade V2, 70. Então, quer dizer que para calcular o ΔT2, x sobre 70. Beleza? É uma questão mais difícil, lembra? É, realmente aquela questão que dá mais trabalho, porque a gente tem que pensar no modelo para resolver a questão, porque a gente tem que fazer álgebra, é chato, é demorado, mas faz parte do processo, a gente precisa fazer. Então, como é que fica essa brincadeira toda aqui? Bom, essa brincadeira vai ficar assim. X sobre 30 mais x sobre 70. Isso aqui vai ser x mais x, 2x. Lá embaixo, lá embaixo é uma soma de fração. Soma de fração, galerinha, envolve o quê? Soma de fração envolve MMC. Só tem que tirar MMC desse negócio aí? Tem. O MMC, galerinha, de 30 e 70. Vamos fazer. Posso dividir os dois por 2? Pode. 15 e 35, né? Dá para dividir por 2 de novo? Dá para dividir. Não, não dá não. Porque não vai dar inteiro, né? Então, deixa eu apagar aqui. Dá para dividir por 5. Dá para dividir por 5, não dá? Aí aqui fica 3 e aqui fica 7. Dá para dividir por 3, aqui fica 1, aqui continua 7. Dá para dividir por 7 e aí dá 1 e 1. Não é isso? Multiplicando todo mundo, 210. Quer dizer, galera, que lá embaixo deu 210. Lembra que no MMC, você pega este aqui, divide por esse, multiplica por esse. Depois divide por esse e multiplica por esse. Não é assim? Então vamos fazer. 210 dividido por 30, 7. Vezes x, 7x. 210 dividido por 70, 3. Vezes x, 3x. Ou seja, isso aqui vai ser 2x dividido 7x mais 3x, 10x. Dividido por 210. Se você quiser simplificar, fica x sobre 21. Galerinha, isso aqui é uma divisão de fração. Isso aqui é uma divisão de fração. Numa divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então, olha lá, atenção, galerinha. Como é que fica esse cálculo aqui, essa brincadeira aqui?
vai ficar, conserva a primeira, 2x, multiplica pelo inverso da segunda, 21 sobre 1 vezes x, x. Cancela os x e 21 vezes 2 é 42. Então, quer dizer que a velocidade média total é 42 quilômetros por hora. Beleza? Fácil? Não, não é fácil. Trabalhoso, mas a gente já viu algumas vezes, a gente resolveu em sala, fizemos isso na revisão, depois coloquei lá na VA, já fizemos de novo. Então, cara, é assim, a gente vai fazendo uma vez, duas vezes, três vezes, chega uma hora que você faz tanto aquilo que fica até fácil. Até o que era difícil se torna fácil. Então, a primeira vez que a gente vê essa questão, fala, meu Deus, oh meu Deus, como é que eu faço isso? Depois você fala, pô, mas é tão fácil. Isso aqui é tão simples. Como assim? Então, é o costume, galera, não tem jeito. A gente tem que fazer isso várias e várias vezes para o negócio ficar fácil, beleza? De boa? Até que horas que vai a aula? É até meio-dia? Temos mais 12 minutos, é isso? Ou eu estou Isso errado? mesmo, professor. Então vou fazer mais uma questãozinha. Bom, galerinha. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre alguma das três questões? Ou eu posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Então, vamos lá. Um peregrino quis fazer o caminho de Santiago de Compostela sem parar para descansar. Seu desafio é enorme. Ele terá que percorrer 1.080 quilômetros, caminhando a uma velocidade de 5 quilômetros por hora. Em quantos dias ele conseguirá completar o caminho? Sei lá, professor, esse negócio aí ficou difícil. Bom, vamos lá. Galerinha, é devagar. Você vai anotando os dados, vai tentando um caminho, vai tentando outro, e aí o negócio sai. Então, o desafio dele é percorrer 1.080 quilômetros. Percorrer, lembra quando aparece essa palavra aqui? Quer dizer que ele vai se deslocar 1.080 quilômetros. E a velocidade que ele consegue caminhar é de 5 quilômetros por hora. Então, a velocidade é de 5 quilômetros por hora. Beleza? Ele quer saber em quantos dias. Cara, dia não é tempo? Dia não é tempo? Está perguntando tempo pra gente. A diferença é que ele quer o tempo em dias, só isso. Vamos fazer o negócio, vamos descobrir em hora, e aí a gente transforma depois para dia. Por que descobrir em hora? Porque, olha, aqui está em quilômetros e aqui está em quilômetros, então o resultado vai sair em hora. Então vamos trabalhar assim. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então a velocidade média, se eu quero calcular o tempo, ela passa dividindo. E o tempo passa multiplicando. Então, o tempo é igual ao ΔS dividido pela velocidade média. Vai ficar 1.080 dividido por 5. Não é isso? 1.080 dividido por 5, galerinha, ó. Você pode fazer assim. 50, se eu multiplicar por 10 dá 50. Se eu multiplicar por 20 dá 100. Se eu multiplicar por 21 dá 105. Então, 105. Aí fica 3, né? 30, né? Aí 5 para dar 36, sem sobra, 216. Então, 216 horas. Só que ele não pediu em horas, ele pediu em dias. Regra de 3, galerinha. A gente descobriu, então vai ter que transformar, só que aqui a gente vai usar a regra de 3. Um dia, 24 horas. Então, quantos dias eu vou ter em 216 horas? Bom, 1 vezes 216, 216. 24 vezes x,
24x. O que eu faço? Passo 24 dividindo, e aí o negócio vai ficar igual a x, e por fim, o x vai dar 216 dividido por 24. 216 dividido por 24 vai dar 9, não é isso? Né? Vai dar 9. Beleza? Quem tiver dificuldade, faz igual a gente fez aqui. O cálculo. Aquela divisãozinha que você está acostumado, beleza? De boa. Só você fazer assim, ó. 24 vezes 10 dá 240. 240 menos 24 dá 216, que é 9. Pronto. Matou, dá pra fazer de cabeça, beleza? De boa, fácil.